Salve, salve nação, vambora com mais um debate aqui falando sobre a classificação do Flamengo aí. Flamengo avança em segundo e está nas oitavas de finais. Segunda-feira agora tem sorteio, né, da Libertadores. E vamos esperar qual adversário o Flamengo vai enfrentar. E outro ponto importante aqui. O Gabigol foi ignorado dentro do Maracanã, né? O jogo já estava resolvido e nem a própria torcida que antigamente idolatrava, te amava, clamou por seu nome. Será que o Gabigol ser ignorado pela própria torcida dentro do Maracanã, que te adorava e idolatrava, e agora faz pouco caso sobre o atleta, é o maior castigo que o Gabigol pode ter nesses últimos meses de contrato com a camisa do Flamengo? Porque você, alguns anos atrás aí, ou principalmente 2022, 2023, tu era o maior jogador dessa geração, podemos dizer isso. E agora, o seu maior aliado, que era a torcida, nem do seu lado está. É seu rival. Então, como isso o Gabigol sentiu dentro do Maracanã, né? E como isso faz o Tite não optar por ele na substituição do Flamengo, né? E a atuação do Flamengo jogou bem, convenceu, e agora é melhorar alguns quesitos que sempre tem que buscar a evolução, né? Então deixe seu like aí e vambora para mais um debate, galera. Futebol Clube. Bom dia, Abel, Celso, Nath, Mari, fãs de esporte conectados com a gente aqui dentro do Futebol 360. Eu faria assim, ó. Como que a gente não tem jeito, né? Tem fazer que o quê, mesmo. né? Vamos pra cima, mas né? Olha, eu aposto que um jogo... É claro, um confronto entre o Zé e o Timaripe seria um jogo de muitos gols. São dois defensores do futebol ofensivo. Seria um 6-6 esse confronto, sem sombra de dúvidas. É, parceirinhos, né? Os times com O professor é meio retranqueiro, viu? Professor. O professor é meio retranqueiro. Não, retranqueiro é Rafael Prati. Depende do Vamos fazer a regulamento. justiça aqui. Retranqueiro na mesa é o Prati. E o Eugênio Leal é maquiado, porque gosta muito do futebol uruguaio e tal. Então você fica na dúvida se ele é faceirinho ou se ele é retranqueiro. Mas é isso, aqui no Maracanã novamente, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, mas com 6 graus a menos. Uau. O Fã de Esporte está vendo que não tem aquele sol de ontem, né? É verdade. Ontem nós entramos aqui no programa com 28 graus e o céu limpo aqui no Rio de Janeiro, maravilhoso, muito azul. Hoje, nublado, com chuviscos pela manhã, previsão de chuva ao longo do dia. Então vai ser um outro cenário completamente diferente. Viva o Rio de Janeiro e seu outono, que consegue acumular todas as estações dentro de uma só. Mas aqui o assunto não é meteorologia, é futebol e de fato o Fluminense faz um jogo importante logo mais, mas estamos aqui neste momento para falar um pouco mais sobre o Flamengo. E a gente já falou muito sobre os contornos do jogo, a coletiva do Tite, e assim, alguns aspectos que chamam a atenção. Primeiro, havia uma expectativa muito grande sobre a participação ou não do Gabigol. E o entendimento que todos aqui tivemos no Maracanã, até no contato com colegas de imprensa após o jogo e alguns torcedores na saída do estádio, é que qualquer coisa ontem que versasse sobre a entrada do Gabigol na partida iria desviar o foco da vitória. O Flamengo constrói um placar de 3-0 no primeiro tempo, até o início do segundo tempo cria mais 4 boas oportunidades, poderia ter goleado com um placar ainda mais elástico o time do Milionários aqui no Maracanã. Depois administra a vitória e garante a segunda vaga do grupo D, para chegar do grupo E, para chegar até o mata-mata da Libertadores. Se o Gabigol entra em campo ontem, toda a atuação do Flamengo, toda a discussão acerca do desempenho da equipe ficaria em segundo plano e tudo seria voltado na coletiva do Tite, nas análises pós-jogo sobre o comportamento da torcida e do Gabigol. Tite, minhoca da terra, muito tempo de bola, preservou o jogador, não colocou o Gabigol em campo. E só para não dizer que a gente não falou do ataque inteiro, o ataque histórico do Flamengo, Bruno Henrique ficou em campo exatos 4 minutos e 51 segundos. Da hora que ele entra, aos 36 minutos, a hora que ele é expulso, depois que o árbitro de campo, o Facundo Tejo, é chamado pelo VAR e tira o cartão amarelo e aplica o cartão vermelho, tirando o Bruno Henrique do primeiro jogo das oitavas de final. O Celso falou sobre outras sanções, mas uma coisa é certa, o Flamengo vai jogar em casa a primeira partida das oitavas de final e não terá o Bruno Henrique como alternativa para o decorrer da partida. Um jogador que tem uma identidade muito grande com a torcida e também aqui com o Maracanã. Um outro ponto importante que a gente pode debater é a questão do público, né? O Flamengo sustenta a maior marca da temporada, foi na final contra o Nova Iguaçu do Campeonato Carioca, dia 7 de abril, com 65.000
757 torcedores presentes. Ontem, quase que esse recorde foi batido. Tivemos aqui 64.268 torcedores para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Milionários. O Flamengo tem aí 5, 6 dentre os 8 maiores públicos da temporada de 2024. E um personagem que não entrou em campo, mas que foi muito falado aqui no Maracanã, Paquetá, com seríssimos problemas envolvendo a sua carreira. Ontem esteve aqui no Maracanã, tirou fotos com muita gente, fez vídeos, foi ovacionado pelos torcedores, ficou num camarote lá do outro lado, setor oposto em relação aqui à tribuna de imprensa e também à tribuna central do Maracanã+, e foi um personagem do jogo, embora não tenha entrado em campo, Abel. Ô, Rafa, esses 2 últimos jogos, a gente está com a imagem do Paquetá aí, torcendo pelo rubro-negro, ele que começou na base do Flamengo, né? Bolívar e Milionários, 2 últimos jogos, 2 boas vitórias do Flamengo. Você acha que o Flamengo se acertou, o Tite achou o que queria do time, ou os adversários ajudaram, ou as 2 coisas juntas? Eu acho que as 2 coisas juntas, mas assim, é necessário nessa discussão inserir um outro componente. O Flamengo, mandante da Libertadores, foi muito bem. Eu incluo o jogo contra o Palestino. O Flamengo contra o Palestino no primeiro tempo teve 25 finalizações. Foi um time extremamente intenso, impositivo. Os 3 jogos que o Flamengo fez em casa nessa fase de grupos, ele foi muito bem. E os 3 jogos que ele fez fora de casa, ele foi muito mal contra os mesmos adversários. O Milionários, o Palestino e o Bolívar. Se nós partimos de uma lógica que o Flamengo vai decidir a sua classificação nas oitavas de final fora de casa, contra que adversário for, mais uma vez o fator casa vai ser determinante para que o Flamengo tenha um estofo, uma margem para poder jogar a classificação fora de casa. Eu sei que você, Abel, é partidário da tese que essa história de mando de campo não tem muita relevância assim, mas o que o Flamengo mostra esse ano na Libertadores, embora ele sustente aí uma condição média na competição nos últimos 5 anos muito alta, tanto dentro quanto fora de casa, mas o que o Flamengo mostra nesta edição é que, para ele, o Maracanã é um 12º jogador de fato. O Flamengo consegue fazer do seu estádio, tem feito até aqui, uma diferença técnica importante. Então, assim, é o Flamengo dos últimos 2 jogos, eu estendo ao jogo contra o Palestino, e aí você tem um hiato entre o jogo contra o Palestino e o jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo teve apenas uma vitória em 6 jogos contra o Amazonas e foi vaiado, e aí foi uma fase muito ruim, de instabilidade técnica, de uma certa falta de identidade coletiva, de uma má fase, performance abaixo de jogadores vitais, como o Gerson, como os próprios laterais, como o próprio Pedro um pouco mais ausente. E aí o Flamengo vai se recuperar a partir daquele jogo contra o Corinthians, né? E aí coincide de ser esse período agora em que recebeu as últimas 2 rodadas em casa na Conmebol Libertadores por ser o cabeça de chave. Acho muito interessante isso que você acaba de citar, esse histórico do Flamengo nessa Libertadores, com jogos muito bons em casa e jogos ruins fora de casa, porque isso é algo que o Tite sempre combateu. Ele citou isso na entrevista coletiva de ontem, pós-jogo, quando ele disse que esse Flamengo tem que jogar igual dentro e fora de casa, ele quer isso. Sim. Mas, historicamente, o Tite... Eu lembro com o Corinthians de 2015, eu lembro de entrevistas do Tite, Corinthians campeão brasileiro, jogando um bolão em 2015 com Renato Augusto, Jadson e companhia, jogava muita bola dentro e fora de casa, e o Tite, eu lembro de entrevistas dele falando que queria o time jogando assim. O Corinthians campeão da Libertadores, invicto 2012, ganhou do Santos na Vila Belmiro, jogou bem, empatou com o Boca na Bomboneira. Com o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001, ganhou com um jogaço em cima do Corinthians no Morumbi, com o técnico Tite. Então, pelo que eu conheço do Tite, pelo histórico do Tite, ele vai trabalhar muito para esse Flamengo, já nas oitavas, jogar muito mais bola fora de casa. Mas esse time... Estou certo ou estou errado? Não, esse time não tem que ver casa. Nem casa, nem fora. Mas o Corinthians de 2015... Mas o Rafa acaba de trazer. O time está jogando mal fora na Libertadores. Tem que corrigir isso aí. Não pode perder em casa, tem que passar a se impor fora. Agora, o Corinthians de 2012, por exemplo, que era um time com menos recursos técnicos e até com menos credibilidade antes do título,
nos mata-matas com o Tite, só ganhou uma fora que foi do Santos. E mesmo assim, fora em seu país. Só uma? Do Santos, que era o campeão da Libertadores. Empatou. Com Neymar e companhia, amigo. Empatou no Equador com o Emelec e ganhou aqui. Empatou com o Vasco. Empatou com o Vasco fora, ganhou aqui. Empatou com o Boca fora e ganhou aqui. Então, tudo bem, mas ali tinha uma desculpa. Não era um time que sobrava mas também não perdeu fora, né? Assim é a Libertadores. Agora, esse time do Flamengo, ele sobra tecnicamente. E olha contra quem que foi, gente. Concordo com você, tem que jogar bem fora também. E Bolívar, a parte que o Bolívar em casa foi 100%. É a qualidade técnica dos adversários. Do Flamengo e dos adversários. Sim. A distância era muito grande para ter sofrido assim fora de casa. Eu só relevo o Bolívar. O Bolívar, eu também relevo. Por ser a altitude de 3.700 de La Paz, que quase todos os times sofrem lá. E por ser os outros quem foi dois nessa não. Libertadores. O Bolívar foi 100% em casa nessa Libertadores. Aí tá perdoado, o resto não. Ontem o Tite se apoiou muito a isso, até falou, né, sobre a psicologia. Os psicólogos poderiam explicar um pouco melhor sobre o desempenho do time dentro de casa. E ele se apoiou também muito ao calendário, né? Ele questionado sobre o desempenho, questionado sobre se o Flamengo não deveria ter terminado em primeiro lugar desse grupo, porque nível técnico, muita distância, né? Tirando, claro, o outro adversário. Mas ele se apoiou muito ao calendário, falou sobre como o calendário é puxado, sobre como aperta muito de uma partida para outra, enfim, ele trouxe algumas questões ontem na coletiva. Natália Ferrão, fale sobre... Essa questão do calendário eu não concordo não, porque o calendário é ajustado para todo mundo. É ajustado para o Fluminense, é ajustado para o Grêmio, é ajustado para o Inter, é ajustado para o Corinthians, é ajustado para todo mundo. Time que está em competições, em várias competições, que tem time para brigar por todas as competições, vai ter o calendário ajustado. Agora, vale lembrar que ele teve um tempo de folga aí, recentemente. Então, assim, colocar no calendário, mais uma vez, para mim a questão está muito mais no planejamento que foi equivocado para a primeira parte dessa fase de grupos da Libertadores do que propriamente qualquer outra coisa. O desempenho muito abaixo, um desempenho muito abaixo não só na Libertadores, mas contra o Amazonas também, em que poderia se impor tecnicamente, poderia se impor taticamente e não consegue. Então, assim, parece que o Flamengo tem um caminho, já demonstrou que pode jogar melhor. Então, vamos ver como é que vai ser esse comportamento do Flamengo. O Flamengo tem dificuldade para jogar com um time que joga com linha abaixo. Dependendo do outro time que vai vir, o Flamengo vai ter que encontrar repertório. O Tite vai encontrar esse repertório? Ou ele vai continuar fazendo as mesmas alterações que normalmente ele faz? Ou ele vai continuar... Porque a gente acabou de falar da questão do repertório do Hulk, né? A gente citou o que o Milito fez, mudando o Scarpa de posição, tudo mais. Então, basta o Tite achar alternativas, porque material humano ele tem. Material de qualidade ele tem. Muito mais do que qualquer outro. Então, basta ao Tite, que já foi técnico de seleção, multicampeão aí pelos clubes que passou, achar alternativas para o Flamengo, porque, o que eu repito, o problema de não decidir em casa é que dependendo do time que você vai enfrentar e dependendo do resultado, porque a gente está falando o Flamengo não vai pegar um Milionários nas oitavas. O sarrafo dos adversários o sarrafo vai subir. Vai ser um dos primeiros. E o nível de exigência é muito maior. Palmeiras, Atlético, River Plate, Exato. Fluminense. Exato. Um desses aí. E o Flamengo tem condições de bater cabeça com todos eles. Só que é aquilo, o nível de exigência é diferente. E quem vai ter que encontrar o repertório para esse nível de exigência é o Tite. Você falou da força do elenco, do que o Tite tem na mão. Tem dois atacantes históricos, um em grande fase e outro numa fase de baixa, mas tão ou mais histórico. Tem mais história ali com a camisa rubro-negra, que é o Gabigol. Ainda mais porque é Libertadores, né? E aí a gente tem o número dos dois em Libertadores. Olha, Pedro e Gabigol pelo Flamengo na Libertadores. Professor Celso, o Pedro, 39 jogos, 24 gols. Dá uma média maior que a do Gabigol, 0,62. Mas tem 2 gols do Gabigol aí que tem peso 200. 3. 2 contra o River Plate e 1 contra o Atlético Paranaense, não é isso? Em 2 jogos, né? E ele faz gol, inclusive, na final perdida para o Palmeiras, né? Mas lembrando que contra o Atlético Paranaense o Pedro estava também. Os dois ótimos, contar com os dois, absoluto é o Pedro. Foi-se o tempo em que a gente tinha aquela discussão se podem jogar juntos
E tinha essa discussão muito mais em função do Pedro, que não tinha o espaço. Naquele momento o espaço era do Gabigol. Tinha até um certo temor por parte até dos técnicos do Flamengo de mexer no Gabigol. Era muito mais fácil não dar a camisa do Pedro, porque o Pedro era mais bonzinho. Agora a diferença é muito grande, né? Não tem como a gente cogitar. O Gabigol, no meio de todo esse processo, vai ter que acelerar, se ele pensar em ter alguma chance aí, acelerar tudo o que ele não vem fazendo. A diferença entre os dois hoje... Mas não tem tido enorme, oportunidade abissal. também, né? Mas quando teve também não mostrou, não. Ele... Não, né, teve... Nessa temporada, as oportunidades que ele teve, elas são... Eu sempre coloco esse asterisco, não estou defendendo, porque a temporada no ano passado do Gabigol foi horrorosa, assim como todo o time do Flamengo. Mas, nessa temporada, ele pouco jogou, né? Sim. Quantos jogos, de fato... Não sei se o Rafa tem essa informação, Rafa. Quantos jogos o Gabi fez... pelo menos mais de 30 minutos. Mas a questão é, mereceu? Teve o jogo no Campeonato Carioca que ele fez já em Manaus, ele foi titular. Ele jogou um tempo e meio. Foi a partida que ele ficou mais tempo em campo. Agora não me falta aqui a memória o adversário. Não tenho isso metrificado aqui, Nath, mas certamente titular do Flamengo esse ano não chega a 5 partidas. Exato. E por que não tem sido? Acho que tem algumas questões aí, né? Acho que a gente vai falar sobre as preferências do treinador. Sim. O Tite, ele tem uma clara preferência ali pelo Pedro, tanto que ele já testou o Gabigol em outras funções ali do ataque, tentando realmente encaixar o Gabriel na equipe. Mas antes do Tite, Mari, desculpe te Sim, interromper, tem razão. com os técnicos anteriores já... Também não. O Gabigol já vinha sendo Ele vem preterido, numa né? queda, né? Ele vem numa queda e ele vem, infelizmente, contribuindo, né, fora de campo para ter essa queda não só técnica, como preferencial também. Se antes o Gabriel ele era visto e ele desempenhava para mudar partidas para o Flamengo, hoje ele é poupado para também não ter um impacto negativo na equipe. Então, o momento dele realmente é de baixa, e aí cabe ao Gabriel, e o Tite já falou sobre isso, para todos os jogadores, trabalhar, para quem sabe voltar a ser, pelo menos ali, a primeira opção de troca, porque nem isso ele é hoje. Fora que ele perdeu aquele último uma capital coisa que tem que ser dita, tinha, gente. Né? Torcida chamando ele. Sim. Diga, Rafa. Hoje a torcida já não chama mais. Vamos fazer um exercício rápido aqui de memória. Quando o Tite assume a seleção brasileira, em 2016, aliás, foi tema ontem, dentro do F90, o Gabigol é convocado para aqueles jogos contra Colômbia e Equador, né? Que o Brasil conquista 2 vitórias fora de casa e de cara com o Tite já volta à zona de classificação para a Copa do Mundo de 18 e aí as coisas vão acalmando. O trabalho do Dunga era muito ruim. O Gabigol não gostou. Claramente não gostou de não ter sido escolhido e o Gabriel Jesus ter sido contemplado naquela oportunidade como centroavante titular. De lá para cá, houve momentos em que a relação entre Tite e Gabigol ficou um pouco melhor e houve momentos em que ficou um pouco pior. De certa forma, embora o Tite nunca tenha falado isso publicamente, é óbvio que ele não gostou daquele processo todo da comemoração do título da Libertadores do Flamengo de 2022, em que a torcida faz gritos de hostilidade contra o técnico da seleção brasileira na época, né, que era o Tite, e o Gabigol surfa na onda e não em nenhum momento se coloca, né, entre aspas, entendendo a posição do técnico, coisa que ele não é obrigado a fazer, evidentemente. Então você tem já algo implícito nessa relação de que ela não é 100% afável. Eu não sei nem se é uma questão pessoal, tá? Eu acho que nós nem temos que deliberar sobre isso. Mas me parece algo associado à parte comportamental, e o jogador de futebol não é só o que ele faz durante o jogo, também é o que ele faz na rotina, e o Tite é um profissional que valoriza muito isso. Quantas vezes nós vimos em coletiva ele ser questionado, quando era técnico da seleção brasileira, sobre algum jogador que era convocado para um par de jogos das eliminatórias e não entrava, uma novidade. Ele dizia, não, mas eu vejo o comportamento, a pontualidade, o engajamento, a postura no treino. Isso até foi motivo de chacota muitas vezes, mas é o jeito Tite de fazer a gestão de elenco. Então tem um lado comportamental aí meio truncado e tem outro lado que é o campo, né? A partir do momento que o campo passa a não jogar a favor do Gabigol e passa a jogar muito mais a favor do Pedro, a discussão Pedro e Gabigol, ela perde muito o viés de equilíbrio. E o que tinha a favor do Gabigol era isso, era a relação com a torcida, que o Celso falou. E hoje, até isso está abalado.
E o comportamental do Gabigol, ultimamente, pelo amor de Deus, né? Fora de campo Se também não envolveu ajuda. numa questão de doping por uma atitude dele. Vestiu a camisa de um rival no cenário esportivo nacional, na sequência. Então fica muito difícil defender, porque ele já não tem o futebol a seu favor, ele não está fazendo gols há muito tempo, ele não tem participado dos jogos efetivamente, só tinha o capital da torcida chamando, agora ficou muito difícil. Só para completar o assunto Flamengo e para nos despedirmos do amigo Rafa O Abel. Marques, o rei da Tijuca, o rei do Andaraí, o rei do Maracanã, o rei de Vila Isabel, o grande Rafael Marques. Rafa, agora há pouco a gente estava com imagens do Gabigol, tinha uma tarja fazendo a seguinte pergunta: o maior castigo para Gabigol é ter sido ignorado pela torcida? Essa frase, ela é real? Eu não sei se você ontem, acho que você estava na cabine trabalhando também para a rádio, foi uma indiferença, não houve reação nenhuma, ou praticamente nenhuma, nem vaias, nem gente chamando, gritando o nome dele. Foi meio que ignorado mesmo o Gabigol? Eu acho que este é o melhor dos cenários, assim, dentro das possibilidades, que poderia ser vaiado no aquecimento, poderia ser vaiado durante o jogo em algum momento, por alguma situação associada a um comportamento dele no banco de reservas, independentemente de entrar em campo ou não. Eu acho até que foi vantajoso para ele isso, né? Quando se fala sobre indiferença, a gente tende a achar que isso é algo que vai fazer mal à pessoa, mas talvez, neste momento, até não faça mal ao Gabigol esse comportamento do torcedor, Depende não. do Só ego da pessoa, viu? Fã de esporte. Também porque, depende. Mas no caso do Gabigol, eu acho que ele fez um teste perigoso. Quando ele faz o que ele faz com a coisa, e não adianta que não há nada que me convença que foi uma ação impensada, boba, ingênua. Alguma intenção o Gabigol tinha quando ele fez aquilo, quando ele estava no lugar com outras pessoas e os seus respectivos aparelhos celulares disponíveis e veste a camisa do Corinthians. Estando ele em casa, na praia, no shopping, não importa. O jogador de futebol, principalmente no Brasil, e aquele que tem uma tendência a ser um jogador mais afamado, mais laureado pelo torcedor, muitos deles atingem um nível de intocabilidade que acham que não tem mais que fazer nenhum tipo de cuidado em relação à sua imagem, porque atingiram um patamar muito elevado. E quando a gente fala sobre direito de imagem, é uma coisa muito pouco discutida, debatida no futebol brasileiro, Abel e amigos. Dentre as cláusulas de um contrato de imagem, consta a preservação da instituição que você defende. Então o Gabigol não poderia sequer cogitar a possibilidade de ir no banheiro, se ele quisesse, com aquela camisa do Corinthians, se houvesse algum risco dele ser filmado, dele ser fotografado. Então, assim, alguma intenção ele tinha, tá? Para mim, está muito claro isso. Mas a partir do momento que isso acontece, que essa situação ela se desenvolve, e há um abalo, a intenção de medição de força que talvez o Gabigol tivesse tido naquele momento, ela desenvolve aquela história do tiro que sai pela culatra. E aí a reação da torcida é péssima e o Tite não vai expor o jogador também, porque expondo o jogador, ele vai estar expondo o Flamengo, o trabalho dele. Então vai segurar um pouquinho mais o Gabigol. E só para não faltar informação, a Nath levantou essa bola e com a ajuda aqui do nosso suporte, aqui estou com uma equipe fantástica ao meu redor, o Gabriele, o Guilherme, a Clara, o Chico. O Gabigol tem em 2024 12 jogos, apenas 2 como titular e 2 gols, ambos marcados no Campeonato Carioca. É uma temporada muito aquém daquilo que o Gabigol pode fazer. Avise aí ao Chico que o motorista da van, grande torcedor do Tricolor, manda um abraço para ele. Você pode avisar isso ao Chico. O motorista da van manda um abraço pro Chico. Tá bom. Já está avisado aqui. E ele sorriu, não sei porquê. O motor tá ligado já tá ligado. Porque hoje tem jogo do Tricolor contra o Tajeres. E você que outro dia, Rafa, conquistou um título no futebol de mesa, eu sei que você é muito amigo do botonista da colina, grande vascaíno. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O debate foi bom aí, né? Envolvendo a atuação do Flamengo e a situação do Gabigol, né? Sabemos que o Gabigol, hoje em dia, ele não tem mais relevância dentro do Flamengo. Sinceramente, é difícil dizer isso, né? O Gabigol, ele não tem mais relevância. Acho que o maior aliado que ele tinha dentro do clube, dentro da instituição Flamengo, era a torcida, e uma coisa que ele não tem é a torcida, né? Então, o que faz um jogador ser grande dentro do clube é o quanto ele é amado pela sua própria torcida.
o quão a torcida idolatra tal jogador. E uma coisa que a torcida não tem mais pelo Gabigol. Sabemos que o Gabigol vai ficar histórico no Flamengo, possivelmente para alguns o segundo maior jogador da história do Flamengo. Nessa geração, podemos dizer que ele é o primeiro sim. Tem discussão, mas acho que ele é o primeiro sim nessa geração. E aquilo, é uma coisa, quando você trai a confiança da torcida, dificilmente volta, né? E pra quem assistiu o jogo, viu que até me surpreendeu. O Gabigol, ele foi totalmente ignorado no jogo, entendeu? E o Tite, nessa situação de não colocar o Gabigol dentro de campo, após alguns debates eu assistindo, e eu concordo, o Tite evitou de colocar o Gabigol, e se o Gabigol tivesse entrado dentro do jogo, a imagem dele dentro de campo, ele com certeza seria vaiado e desfocaria, né? Ia tirar o foco da atuação do Flamengo e a classificação. Então acho que o Tite fez certo, ninguém toca mais de Gabigol, e a situação dele dentro do Flamengo é uma situação incômoda até para o próprio jogador perceber que nem a própria torcida que idolatrava, te amava, agora chama o seu nome, né? Uma situação delicada. Nem falando sobre o jogo, eu acho que o Flamengo fez o seu papel aí. Um 3-0 no primeiro tempo incontestável. Poderia ter feito mais. No segundo tempo tirou um pouco o pé, mas mesmo assim criou chance. E uma coisa que me chamou muita atenção é o quanto o Arrascaeta está abaixo fisicamente perante os seus jogadores, né? Sabemos que o Arrascaeta, fisicamente, ele vem sofrendo com problemas há tempos. E nessa partida ficou nitidamente isso, né? A questão física do Arrascaeta está precária. E mesmo assim ele vai para a Copa América, né? Disputar a Copa América, se desgastar mais um mês aí e depois voltar para o Flamengo, né? Lembrando que vamos torcer para o Uruguai ser eliminado na fase de grupos, né? Que é meio difícil na Copa América. Mas pelo menos nas oitavas ali, acho que... Não, acho que não tem oitavas não. Quarta de finais da Copa América. Torcendo para ele seja eliminado ali, que já ajuda mais o Flamengo aí nessa restante da temporada aí. Não só ele, como o De La Cruz, o Vinha e o Varela também, né? Mas deixa o seu like aí, é isso aí e tamo junto aí, galera.